Bom, gente, já tenho aqui o nosso primeiro entrevistado, do outro lado da tela, aqui nos bastidores, para conversar com a gente no Faixa Livre desta quarta-feira. E eu saúdo com muita alegria o jornalista e editor-chefe da revista Ópera, Pedro Marim. Pedro Marim, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui de novo no Faixa Livre. Bom dia a todos e todas que nos acompanham também. Prazer sempre é nosso, viu, Pedro, te receber aqui no Faixa Livre. Quero agradecer a tua participação, a tua presença aqui com a gente para falar um pouco sobre uma série de temas importantes do cenário nacional e também da pauta internacional. Temos aí essa viagem do Lula lá à Ásia, à Malásia, também à Indonésia. Vamos falar um pouco a respeito disso. Mas antes eu queria começar, Pedro, com uma análise mais conjuntural tua a respeito do momento que o país atravessa. Estamos há pouco menos de um ano das eleições presidenciais e, como eu tenho dito aqui, o presidente Lula já está em modo eleições. Já adotou aí, já vestiu a fantasia de candidato à reeleição, tem feito ali alguns movimentos justamente nesse sentido. Talvez o mais recente tenha sido essa nomeação do deputado Guilherme Boulos no Ministério, na Secretaria-Geral da Presidência, no lugar do Márcio Macedo, que a gente comentou um pouquinho na edição de ontem. Enfim, mas o fato é que o Lula tenta ali se movimentar para se colocar como o principal favorito à reeleição, que a gente já observa isso nas pesquisas de intenção de voto, o Lula se posicionando como principal figura aí para tentar aí um novo mandato, seu quarto mandato na presidência da República. O problema, ou a grande questão que você coloca, é que essa grande aliança que foi construída lá em 2022, Pedro, ela, de um jeito ou de outro, ela vai se desmontando. Temos alguns partidos aí, especialmente os partidos da direita, União Brasil, PP, que também se movimentam no sentido de buscar uma alternativa ao Lula, meio que deixam sem deixar o governo. Temos aí ministros desses partidos ainda resistindo a deixar o Palácio do Planalto, deixar a esplanada dos ministérios, enfim. Pedro, eu queria começar com uma análise mais geral tua a respeito desse momento que o governo Lula atravessa, chegando aí no finalzinho desse terceiro ano, de terceiro mandato, que falar a respeito do governo Lula, especialmente dos desafios que estão colocados para o presidente para a reeleição em 2026, em um cenário onde a esquerda não tem lá tanta força. Eu digo esquerda porque eu não considero esse governo como uma gestão de esquerda, é um governo de centro, no máximo de centro-esquerda. O que a gente pode dizer a respeito dessas movimentações que o Lula tem feito ao longo dos últimos tempos, Pedro? Bom, Anderson, primeiro eu concordaria, né, começaria concordando com a classificação do governo como um governo de centro, né? Me parece que convergem aí dois movimentos, né? Um dos movimentos é que a extrema-direita, efetivamente, depois do julgamento do Bolsonaro no STF, veio, assim, numa crescente de erros políticos graves. Já vinha um pouco anteriormente com a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, por sanções contra o Brasil, né, quer dizer, se associando ali ao governo americano para efetivamente atacar os interesses brasileiros. Essa associação, o bolsonarismo meio que, como costuma fazer, né, meio que forçou todos os seus possíveis candidatos a adotar essa linha, né, ou, no mínimo, não criticar essa linha. O principal ator nesse sentido foi o governador de São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas, que adotou uma linha muito, muito engraçada, né, que parecia que queria criticar, mas não podia, né, parecia que tinha um laço na garganta. E isso, efetivamente, me parece que deu uma chacoalhada na percepção geral da população em relação ao governo Lula, e a partir desse fato, o governo Lula parece que acordou para o fato de que é possível disputar a política, né? Parece que se recordou que a política antes de tudo, um campo de conflito, embora tente restringir até onde esses conflitos vão, né? E junto disso, é óbvio, né? Quer dizer, a gente não pode descartar nunca isso, não pode levar isso, não pode tomar isso como uma coisa menor. Efetivamente, como você disse, vestiu a fantasia de campanha, está se preparando para a disputa do ano que vem,
e começa a fazer movimentações um pouco mais ousadas do que vinha fazendo. Quanto a esse último movimento, né, quer dizer, trazer o Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência, tem se falado, muitos analistas da esquerda, inclusive, têm ido nessa linha de que isso representaria, digamos, uma virada à esquerda do governo Lula. Por outro lado, muitos analistas de direita, né, têm dito que isso é o coroamento do conflito, né, do Lula com o Centrão, é o coroamento de uma quebra do Lula com o Centrão, e me parece que a verdade não está nem de um lado nem do outro, né, quer dizer, a começar pelo fato de que, sim, a Secretaria-Geral da Presidência é uma pasta importante, especialmente em governos de esquerda, né, tendencialmente mais em governos de esquerda, ou de centro-esquerda, mas, assim, é a Secretaria-Geral da Presidência, né, quer dizer, não é como se o Lula estivesse colocando uma figura dos movimentos sociais, que veio dos movimentos sociais no Ministério da Defesa, ou no planejamento, no orçamento. Quer dizer, se a gente for olhar o gabinete hoje do governo, para quem acha que está havendo assim uma super virada à esquerda do governo, você tem o José Múcio na Defesa, Jader Barbalho na Agricultura, Alexandre Silveira em Minas e Energia, Tebet em Planejamento e Orçamento, Silvio Costa Filho em Portos e Aeroportos, Renan Filho em Transporte. Quer dizer, eu acho que o meu ponto se faz entender, né? A Secretaria-Geral da Presidência é importante como um instrumento estratégico, ali, um instrumento político, especialmente, muito importante, portanto, para quem está se preparando para eleições. O Márcio Macedo já vinha, digamos, fazendo um trabalho que, no mínimo, era questionável e questionado pelo próprio Lula, né? Quer dizer, no 1º de maio do ano passado, houve um ato aqui em Itaquera, aqui na Zona Leste de São Paulo, de onde eu estou falando, que foi um ato muito esvaziado. O próprio Lula, no palco, cobrou responsabilidade do Márcio Macedo. Então, e o Márcio Macedo não é uma figura que adveio dos movimentos sociais, que adveio de uma militância ligada à esquerda, é uma figura que se formou, e não falo isso necessariamente como um julgamento moral ou coisa do tipo, mas se formou como fundamentalmente um burocrata, como um político, né? Inclusive que veio da sua trajetória originalmente, veio do PSDB, enfim. Agora, eu acho que, por outro lado, essa coisa do Boulos na Secretaria-Geral da Presidência tem uma análise possível de se fazer, e importante de se fazer, que diz respeito à participação da esquerda na institucionalidade, né? E até que ponto isso prejudica ou ajuda os movimentos de luta, né? Os movimentos sociais. Eu acho que, assim, Anderson, tem uma coisa que eu tenho escrito ultimamente, tenho trabalhado nisso, que é precisamente o papel do conflito na política, né? E como parece que, assim, a Nova República meio que institucionalizou, como uma de suas ideias hegemônicas, assim, a ideia de que o conflito não tem lugar na política, né? Uma concepção muito, muito engraçada, muito estranha, mas que, na prática, a gente vê isso acontecendo, né? Quer dizer, nos discursos, tanto nos discursos mais simples, falando com o povo, falando com pessoas comuns, quanto até na alta institucionalidade, quer dizer, uma ideia de que as coisas têm que convergir necessariamente para um consenso, e esse consenso tem que ser estabelecido ali nas instituições. É uma coisa que faz, em alguma medida, sentido que a Nova República tenha trazido isso, porque, afinal de contas, a Nova República nasceu de uma situação paradoxal em que a ditadura militar, para se manter, ela não conseguiria se manter a não ser com um nível assim estrondoso de violência, e ao mesmo tempo as forças populares que confrontavam essa ditadura não tinham força suficiente para pôr ela abaixo e efetivamente fazer uma nova república de fato, né?
Então, acabou uma relação, um consenso ali, né, uma transição lenta, gradual e segura, em boa medida tutelada pelo governo, pelo poder militar, e, ao mesmo tempo, com um certo grau de autonomia também para essas forças populares, né? Então, uma Constituição que é isso, né? É proibido mexer no artigo 142, que diz respeito à forma de organização das Forças Armadas, mas, ao mesmo tempo, você tem uma lista gigantesca de direitos sociais garantidos constitucionalmente, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que, especialmente após a Nova República, essa tensão entre lideranças sociais terem um pé na institucionalidade e, ao mesmo tempo, terem um pé no barro, né, como se diz, ficou muito mais difícil fazer isso. Me parece que, assim, normalmente o que acontece é a liderança emerge e a institucionalidade acaba sendo meio que um fim, e se abandona, em boa medida, ou no mínimo se coloca a reboque dessa ida à institucionalidade, os movimentos de luta. Uhum. Talvez eu acho que o último grande exemplo que a gente possa citar de alguém que conseguiu colocar um pé no barro, um pé na institucionalidade, né, tenha sido justamente o Francisco Julião, né, das Ligas Camponesas, que conseguia usar a institucionalidade como uma ferramenta efetivamente de apoio para a luta popular, né. Me parece que isso é o que acontece hoje com Boulos, quer dizer, veja, o MTST, há alguns anos, a gente poderia considerar que talvez fosse o maior movimento social do Brasil que não estava, que era independente, quer dizer, que não estava abaixo das asas do petismo e não estava debaixo da asa de partido nenhum. Essa ida do Boulos da institucionalidade não é só uma ida do Boulos da institucionalidade, é uma ida do MTST em alguma medida, a abertura de uma frente, no mínimo, a institucionalidade, quer dizer, a tendência à Revolução Solidária do Boulos é conformada a partir do MTST, né? Não é só uma tendência do Boulos, é uma tendência construída a partir do movimento. Me parece que o MTST era um movimento muito combativo e muito ativo há alguns anos, né? Especialmente aqui em São Paulo, por exemplo, acompanhei um pouco assim a trajetória do movimento de 2010 ali a 2015, 2016. Era efetivamente um movimento que fazia muita ocupação, fazia muita luta, tinha uma combatividade, assim como o Boulos, mas hoje me parece que, no mínimo, seria seguro afirmar que se tornou um movimento menos combativo, ampliou a sua gama de atuação, começou a tocar outros projetos importantes, a Cozinha Solidária, por exemplo, com a saída do Boulos à institucionalidade, enfim, uma série de questões. Mas, por exemplo, ontem eu fui ver a retrospectiva do movimento de 2024 e me chamou muita atenção que, assim, ao menos na retrospectiva do movimento, eu consegui identificar uma nova ocupação em 2024. Um movimento que nasceu precisamente como um movimento de ocupação territorial urbano para buscar novas moradias. Claro que o movimento também, nessa retrospectiva, uma série de conquistas, conseguiram casas, abriram novas cozinhas solidárias, participaram de atividades políticas, participaram de manifestações, isso tudo, não estou aqui querendo atacar o movimento, mas me parece que sim, se tornou menos combativo, né? Do ponto de vista, isso por um lado. Por outro lado, tem o PSOL, a entrada do Guilherme... Bom, primeiro, assim, o PSOL é um partido de tendências, né? E que nasceu precisamente como... nasceu ali da saída de militantes do PT para tentar representar uma alternativa aos caminhos que foram tomados ali pelo PT, especialmente que serão tomados ali no segundo governo Lula. Isso. Efetivamente, a entrada do Boulos no PSOL está, obviamente, associada, muito associada ao fato do partido ter abandonado, em alguma medida, esse caminho de independência em relação ao PT. Quer dizer, se associou, de fato, como base do governo Lula, e essa é a posição que a tendência do Boulos me parece representar ali internamente no PSOL, quer dizer,
uma perspectiva de construir junto, no mínimo, construir o partido junto ao petismo, e não ser mais não se propor a ser uma alternativa ao petismo, né? Uma alternativa um pouco mais à esquerda. Do ponto de vista do Boulos, especificamente como liderança, me parece que, assim, embora hoje ele, né, quem sou eu para falar, né, que cargo eu tenho para dizer isso, né? Ele conseguiu, afinal, um cargo no gabinete. Mas me parece que o custo disso foi bastante alto para ele como figura política. Primeiro porque, bom, ele se desvinculou do movimento, ao menos formalmente, como liderança. É óbvio que ele ainda tem relações com o movimento, etc. Mas, assim, se desvinculou como ele poderia ser. Veja, isso eu estava refletindo ontem. Uma coisa muito interessante, porque se a gente voltasse ali para 2014, 2015, o Boulos era uma liderança de movimento social que estava à esquerda, por exemplo, do Stedley, do MST. E hoje, me parece que o Stedley não foi muito à esquerda, ele só meio que ficou onde ele sempre esteve, mas ele está muito à esquerda do Boulos hoje, né? Quer dizer, me parece que a institucionalidade tem os seus custos. E o Boulos costurou todo esse caminho na perspectiva de, em 2022, concorrer às eleições aqui em São Paulo. Uhum. E me parece que, assim, inclusive por ter encarnado demais a perspectiva do governo, fez um erro, cometeu um erro de leitura estratégico nessas eleições que, em alguma medida, pelo menos, custou a posição dele nessas eleições. Não que necessariamente ele fosse eleito, mas, assim, teve uma votação muito pouco expressiva, perdeu bairros importantíssimos de São Paulo que tradicionalmente votavam à esquerda, porque fez uma leitura, entrou na eleição já com a seguinte leitura, de que as eleições à Prefeitura de São Paulo iam, de alguma forma, repetir as eleições nacionais, quer dizer, que seria uma confrontação entre o bolsonarismo e o lulismo, o campo popular, como se queira chamar, e no fim não foi nada disso, quer dizer, não foi isso que apareceu nas eleições. Tinha um candidato que foi disruptivo, que era o Pablo Marçal. O Boulos tinha orientado toda a estratégia dele para isso, ou seja, eu vou ser o candidato de esquerda, mas vou tentar representar ali demandas das classes médias, tentar uma aproximação com a classe média. No fim, não deu certo, porque foi uma eleição de confronto, e ele não estava preparado para representar um candidato de confronto. E, por último, Anderson, para finalizar realmente essa coisa da secretaria, tem a questão do governo, né? É um quarto ator, é um quarto elemento na análise. Do ponto de vista do governo e do Lula, me parece que é muito bom, né? Quer dizer, ele conseguiu amarrar um movimento, e do PT, em alguma medida, conseguiu amarrar um movimento social, que era um movimento independente, e que estava numa crescente, que era um movimento combativo, conseguiu amarrar um partido que tentava representar uma alternativa à esquerda e que tinha nascido dele mesmo, e, ao fim e ao cabo, conseguiu tirar o Márcio Macedo da Secretaria-Geral da Presidência e colocar alguém que eu acho que realmente vai ser um pouco melhor aí para a campanha, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu queria justamente explorar um pouco isso, porque parece que o Lula ele deu algumas tarefas para o Guilherme Boulos a ocupar essa vaga na Secretaria-Geral da Presidência, e a principal delas seria justamente melhorar o diálogo do governo com os movimentos sociais, meio que colocar o governo na rua, digamos assim. Isso. Eu queria te questionar justamente a respeito disso. Qual é o tamanho dessa tarefa que o Boulos vai ter, Pedro, considerando que, embora a gestão atual tenha boas armas na mão, digamos assim, como essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que deve ser aprovada aí nos próximos dias no Congresso, essa mobilização em torno do fim da escala 6x1, há também uma série de ataques a direitos dos trabalhadores, como o BPC, a redução do reajuste do salário mínimo, a possibilidade real de derrubada dos pisos constitucionais da saúde e da educação. Agora, a gente acabou de saber ontem que o Bolsa Família não vai ter reajuste em 2026, ano de eleições, enfim, ou seja, é um governo que tem, é um governo que dá uma no cravo e outra na ferradura.
Como é que qual é o tamanho do desafio para o Boulos? É um governo com estofo, na tua avaliação, para ser defendido nas ruas pela população mais pobre, Pedro? Olha, Anderson, hoje eu diria que não. Né? A ver como será no ano que vem, o que o governo consegue avançar em termos econômicos. Justamente como você disse, né, o próprio Boulos disse também, né, que a principal missão dele será colocar o governo na rua. O que eu diria que significa que a principal missão dele não era colocar a rua no governo. Né? Para quem vem do movimento social, é uma consideração importante, e diz também, minha grande escola de vida e de luta foi o movimento social brasileiro, e eu levarei esse aprendizado agora ao Planalto, né? Quer dizer, me parece que nessa dialética entre um pé no barro e um pé na institucionalidade, o pé no barro serve aí da institucionalidade, não necessariamente o contrário. Agora, parece, o que está saindo na imprensa, né, é que seriam justamente duas pautas primordiais para o governo que o Lula teria dado para o Boulos tocar, né? Uma seria a questão da regulamentação dos trabalhadores de aplicativo, uma questão que, assim, o governo apresentou uma proposta nesse sentido, atribui, me parece, atribui o fato dessa proposta não ter tido apoio da categoria a uma dificuldade na comunicação, o que não me parece ser o caso, me parece que efetivamente era, para além de ter tido dificuldade, e realmente é difícil mobilizar essa categoria, né? É uma categoria, enfim, é muito dinâmica, está mudando a todo momento, você tem tanto trabalhadores que efetivamente só se dedicam a isso, quanto pessoas que vão usar o trabalho por aplicativo ali, especialmente, né, esses aplicativos de entrega, como um complemento na renda. Obviamente isso implica mudanças várias em como esse motoboy vai ver o seu próprio trabalho, as suas próprias demandas, enfim, né? Para além do fato também de que, enfim, fundamentalmente, digamos, é uma classe que diariamente está sendo substituída, né? Esses aplicativos, eles fazem parece que fazem rodadas de contratação, né? Contratação porque não contratam, mas assim, a gente vê, né? Começa a sair muita campanha publicitária, por exemplo, de um desses aplicativos, você percebe que, ou os caras estão querendo, de qualquer forma, eles estão querendo mais motoboy, né? Seja para baixar o valor o valor do frete, né? Seja para tensionar a base ali, seja porque efetivamente a demanda aumentou, mas você percebe isso. Então, essa seria uma das demandas. Me parece, o Boulos, ele vem atuando aí como deputado um pouco nessa coisa dos aplicativos, fez aproximações com a categoria, etc., mas me parece que, assim, é muito difícil conseguir, digamos, submeter essa categoria, trazer essa categoria junto ao governo, a partir da Secretaria-Geral da Presidência, quer dizer, a partir simplesmente de uma aproximação, etc., vai depender de qual vai ser a proposta que o governo vai colocar na mesa. E me parece que uma proposta que tente conciliar muito a relação dessas plataformas com as demandas dos trabalhadores não vai dar certo, justamente porque é uma relação de trabalho ali que é muito espremida. Quer dizer, o cara recebe pouco, a plataforma quer lucrar muito, não quer reconhecer vínculo empregatício acima de tudo. Essa é a questão chave das plataformas. Então, assim, aí você pega esse trabalhador, que já é tendencialmente um trabalhador precarizado, e coloca assim, não, a gente vai aumentar a taxa aqui, mas quer que você participe no INSS, quer que você contribua com o INSS de tal forma, o cara fica realmente, muito apertada, é uma relação muito apertada. Ao mesmo tempo, a segunda demanda seria justamente tocar a pauta da escala 6x1, né? E uma pauta fundamental. Só uma coisa,
ontem eu estava vendo os dados, parece que hoje são 1,7 milhões de trabalhadores por aplicativo, né? Quer dizer, uma categoria relevante e crescente, como eu disse, a todo momento tem gente entrando. Inclusive, essa manchete ontem, viu, Pedro? A gente trouxe o professor Jorge Souto, aqui, Jorge Souto Maior, no programa, para falar, inclusive, a respeito da manchete que foi dada pela grande imprensa, exaltando esse 1,7 milhão de trabalhadores por aplicativo que receberiam uma renda maior do que a média. Essa foi a manchete. Há 1 milhão e 700 mil pessoas trabalhando por aplicativo, recebendo uma renda maior do que a média dos brasileiros. É tão surrealístico que a gente teve que repercutir essa manchete aqui, dada pela grande imprensa. Assim, recebendo uma renda maior do que a média dos brasileiros, trabalhando 14 horas em cima de uma moto, sem direitos trabalhistas, se o cara se acidentar, o problema é dele, quer dizer, fica fácil, né? Você exclui todos os direitos e todas as obrigações, todos os direitos do trabalhador e todas as obrigações da empresa, além do fato de que o cara tem custos, né? Quer dizer, a gasolina que ele coloca na sua moto, ele coloca na sua moto, né? O pneu que ele gasta, ele que tem que trocar, coisa absurda. Mas a segunda pauta, justamente, que o Boulos teria que tocar à frente da Secretaria-Geral da Presidência, é a pauta da escala 6x1. Nesse sentido, Anderson, assim, eu tenho que ser honesto, né? É o modo campanha, porque, veja, a pauta da escala 6x1 teve avanços significativos aí no último ano, teve manifestações importantes, teve, digamos, a coroação dessa pauta, que foi a eleição do Rick Azevedo como vereador aí no Rio de Janeiro, e o governo não se movimentou, né? Pelo contrário, assim, jogou parado, quando deu declarações tendencialmente muito ruins, rebaixando a pauta, colocando sempre essa questão teve ministro do governo falando em acordo, em livre acordo entre patrão e empregado, entendeu? Isso quer dizer, então, assim, me parece que é uma pauta muito importante. Se o governo conseguir tocar isso, conseguir ter uma vitória nesse sentido, vai ter os dividendos políticos disso. Mas, assim, a política econômica restringe demais o que o governo pode fazer, né, como você colocou. E, em alguma medida, ok, compreendo que é uma situação difícil, o governo não foi eleito com maioria no Congresso, também nunca vai ser, né? O bolsonarismo efetivamente era uma força viva, etc. Mas, assim, a pauta econômica, o governo se colocou o próprio garrote, né? Especialmente aí com a questão do novo teto de gastos. Hoje, reclama, ok, e tem razão da taxa de juros, a taxa Selic absurda que o BC mantém, mas, assim, se colocou um garrote e não tem muito o que fazer nesse sentido. Então, me parece que mais o governo Lula, assim, tende a, hoje, é evidente, as pesquisas apontam isso, inclusive, tende a uma vitória no ano que vem, uma reeleição no ano que vem, mais porque efetivamente não tem uma opção viável, não tem uma boa opção, e a extrema-direita, felizmente, comete muitos erros estratégicos, e começou a cometer assim um atrás do outro, do que efetivamente por ser um governo que anima as massas, que anima o povo. Quer dizer, é um governo sem marca, né? Isso, e não digo uma marca assim, porque tem que ter uma novidade, mas, assim, o governo Lula 1, por exemplo, muito evidentemente, foi o governo do combate à fome, né? É a marca. O governo Lula 2 foi o governo da expansão do ensino universitário, dos jovens entrando na universidade, etc. Esse governo, efetivamente, não tem uma marca, né, nesse sentido, para oferecer à população. Então, me parece que a popularidade do Lula se deve mais a esses fatores, né, ao fato dos inimigos serem muito ruins, do que efetivamente do governo tá avançando, a esquerda está avançando nas pautas populares, embora, por conta desses erros, parece que abriu o olho um pouquinho de que pode fazer coisas, né? Não por seus méritos, mas mais por deméritos dos adversários. O Pedro, para a gente fechar esse pacote aqui
do Guilherme Boulos, muita gente diz que o deputado do PSOL seria um substituto do presidente Lula na esquerda, na liderança do campo progressista, quando Lula deixar o cenário da política nacional. Você acha que essa nomeação do Boulos para o ministério, de alguma forma, é uma tentativa de se preparar o Guilherme Boulos para uma eventual sucessão do Lula mais à frente? Porque o presidente vai concorrer muito provavelmente à reeleição no ano que vem, mas para 2030 há uma dúvida a respeito de quem seria o candidato que representasse o campo progressista. O Boulos estaria, de alguma forma, com essa nomeação, sendo preparado para essa sucessão do Lula? Olha, Anderson, eu acho que dizer que ele estaria sendo preparado para uma sucessão é forte. Evidentemente, é uma possibilidade que ele, enfim, cresça a partir desse seu cargo burocrático aí no governo. Mas, assim, como você disse, para as próximas eleições, me parece que o Lula vai sair candidato. Tem a questão Fernando Haddad, né, que me parece que há pelo menos hoje, né, há um consenso de que, na ausência do Lula, é ele quem deve representar o projeto petista. Ao mesmo tempo, é evidente que, internamente no PT, especialmente por parte da sua membresia mais à esquerda e de suas tendências mais à esquerda, há um cansaço grande com a figura do Haddad, que é justificado, né? Só que, para além do fato de que tem um Haddad na fila antes, né, me parece que tem um grande problema que é precisamente isso que eu falei, né, de que o Lula conseguiu amarrar ali, enfim, também não estou desmerecendo, eu estou fazendo uma análise, não estou fazendo uma análise moral, estou fazendo uma análise objetiva aqui, né, conseguiu amarrar o cavalo do MTST junto ao governo, conseguiu amarrar o cavalo do PSOL junto ao governo, e para o Boulos efetivamente representar, ser a nova cara do PT mais à frente, teria que desfazer essa amarração, né? Desfazendo essa amarração, o que aconteceria? Porque tudo bem, o MTST até poderia seguir junto ao Boulos, por exemplo, mas o PSOL voltaria a ser um partido independente. E isso, precisamente, no que vai ser, digamos, a gente vai assistir isso, né? No que vai ser aí, talvez a maior crise do petismo desde sua ascensão, quando efetivamente o Lula não puder mais representar o petismo, porque é isso, nessa reeleição, me parece que ele volta, mas na seguinte já não pode, e assim, muito dificilmente, quer dizer, o fator, embora o Lula diga que vai viver até não sei quantos anos, né, que vai ser o novo Matusalém, etc., mas existem limites naturais, então me parece que vai ser, de fato, a sua última disputa. E aí fica uma grande questão, que é em que medida o PT vai conseguir sobreviver à saída de cena do Lula, né? Considerando aí que justamente é uma tradição no nosso país isso, né? Quer dizer, as organizações dependerem em boa medida de líderes fortes, de figuras fortes que as representam e que a organização se associa à liderança, né? Muitas vezes, enfim, Francisco Getúlio, Brizola, Jango em alguma medida, né? Mesmo na direita, né? Lacerda, Brigadeiro Eduardo Gomes, né? Sempre a organização veio junto da grande figura política. Com o Lula saindo de cena, o PT, evidentemente, vai viver uma crise. Não sei o que resultará dessa crise, né? Não estou fazendo um prognóstico de morte aqui do PT de antemão, mas, e aí, nesse cenário, por exemplo, o PT vai voltar atrás dessa coisa de tornar o PSOL, digamos, um grupamento auxiliar seu, vai desfazer toda essa amarração que foi feita para colocar o Boulos como liderança, que ao mesmo tempo, isso me parece uma coisa também que existe, vai ter uma certa desconfiança da própria base petista, da própria militância petista, por não ter se construído junto ao PT. Então, assim,
me parece que tem muitas pedras nesse caminho, né? O Pedro, para a gente fechar de uma vez mesmo, o Boulos seria hoje esse nome para suceder o Lula, considerando esse caráter conciliatório que o Lula leva ao longo dos seus mandatos, enfim, seria essa figura de conciliação, de uma forma ou de outra, para suceder o presidente Lula? Não estou nem falando como figura esquerda, né? Porque, enfim, mais uma vez, eu não considero nem o Lula como um político de esquerda, mas diante desse caráter do lulismo, o Boulos seria o personagem ideal, dizendo hoje, para suceder o Lula numa futura candidatura? Eu acho que não, acho que isso seria forte, embora, assim, digamos, o impulso do Boulos à conciliação nos últimos anos demonstrou que, digamos, ele é bom no negócio, né? Ele tem aptidão. Mas acho que o Boulos hoje, efetivamente, é isso, segue sendo aí, embora na institucionalidade, mas segue sendo alguém muito identificado com o MTST. O MTST, como eu disse, me parece que se tornou um movimento menos combativo, mas ainda é um movimento social, ainda tem uma base considerável, né? E, é claro, tem o elemento Fernando Haddad, né, que eu diria que já aí não é nem um elemento mais conciliatório, né? Efetivamente é um elemento assim, programático da direita, né? Então, me parece que hoje seria forte dizer isso, mas, evidentemente, assim, a tendência tem sido essa, né? A tendência tem sido essa, é o que o deputado Guilherme Boulos tem demonstrado aí desde que, de fato, se tornou deputado, embarcou na política institucional de Malicuia, efetivamente, aquela velha coisa do... E isso eu acho que a gente vê não só na atuação do Boulos como deputado, né? Mas em alguma medida até também no próprio MTST, né? Quer dizer, essa coisa de abrir a atuação do movimento para muitas coisas, ao passo que se parece que, inclusive abrir o movimento também, isso é uma coisa importante. De novo, não estou fazendo um julgamento moral, estou tentando avaliar a coisa mais ou menos como a vejo. Abriu um movimento também, porque ao passo que o MTST foi ao PSOL, o PSOL também foi ao MTST, né? Quer dizer, me parece que houve uma certa ida de uma militância do PSOL ali, que, digamos, mais de classe média, mais associada a essa perspectiva de vamos abrir vamos ser criativos na política, né? Vamos tentar fazer coisas novas, etc. E isso, em alguma medida, se interpõe a fazer coisas velhas, mas que funcionam e que, digamos, são a bandeira de luta da organização, que é fazer ocupação para conseguir casa, né? Lutar por moradia. Pedro, mudando um pouquinho de assunto, a gente está se aproximando aqui do finalzinho do nosso papo, queria tratar de outras questões aqui. Primeiro, um dado que saiu essa semana de que o governo Lula 3 vai ser, pelas projeções, o que terá a menor inflação acumulada desde o início do Plano Real. Eu quero até trazer aqui uma imagem que eu busquei aqui do pessoal dos camaradas lá do Poder 360. Vou colocar aqui na tela para vocês um gráfico que eles prepararam, mostrando justamente isso, de que o Brasil vai ter a menor inflação acumulada desde o Plano Real. Essas informações foram buscadas a partir de um levantamento feito pelo Boletim Focus. Foi divulgado, inclusive, na última segunda-feira. A atual gestão ela deve ter, pelas projeções, uma inflação acumulada na casa dos 19,73%, superando o próprio governo Lula 2, como está aí na tela para vocês. Pedro, um cenário como esse, onde essa gestão deve ter a menor inflação acumulada ao longo de 4 anos, isso não derruba aquela tese do Banco Central de que é necessário ampliar os juros para manter a inflação sob controle? Desde 1995, o menor índice inflacionário de um governo no nosso país. E a gente tem os juros dos mais altos do mundo, hoje na casa dos 15 pontos percentuais, 15% ao ano. Então, tem uma reunião do BC, do Copom, nos próximos dias 3 e 4 de novembro. Mas, ao que tudo indica, a Selic deve ser mantida.
Como é que se avalia um cenário como esse, onde a inflação no país é baixa e o BC mantém essa lógica de juros altos? O problema, Anderson, é que justamente aí o argumento dos liberais, né, e do BC e do capital financeiro, é que não, justamente a inflação está baixa porque o BC está acertando na sua política, né? O que a gente sabe que não é um fato. Veja, a taxa Selic, eu nunca canso de lembrar isso, né? Sempre que esse tema vem à baia, significa hoje 1 trilhão de gastos do governo para pagamento de juros da dívida. É 1 trilhão, entende? Assim, como o Alckmin disse, inclusive, certa vez, né, não, que a gente fica discutindo 1 bilhão, 2 bilhões, mas é 1 trilhão que vai em juros da dívida. Para financiar, e veja, outro dado importante, né, cada ponto percentual da Selic significa 38 bilhões em pagamentos de juros da dívida, em gasto do governo, que é isso, vai para, fundamentalmente, financiar o rentismo, financiar quem deixa dinheiro parado, e quem tem muito dinheiro para deixar parado, fundamentalmente vale mais a pena para esse cara se aproveitar dessa taxa de juros do que ele efetivamente ser obrigado a, se ele quer ganhar dinheiro, se ele quer expandir o seu capital, etc., a investir em atividades produtivas, seja de que setor for, mas não, vale mais a pena o cara deixar o dinheiro parado ali, em fundos, etc. Então, ao mesmo tempo que é uma taxa Selic que significa um dispêndio enorme de dinheiro por parte do governo justamente para financiar essas figuras, e ao mesmo tempo que é uma taxa de juros que para os setores produtivos significa uma restrição nos seus investimentos, porque aquele cara que não tá nessa brincadeira do mercado financeiro, ele está ali, tem uma fábrica, tem alguma coisa assim, empréstimo, todos os custos dele, fundamentalmente, para investimento ao menos, vão estar associados à Selic em boa medida. Ao mesmo tempo, quer dizer, você premia o rentismo com muito dinheiro, mantendo esse dinheiro parado, e ao mesmo tempo desestimula os setores produtivos, né? Quer dizer, é um buraco sem fundo isso, Anderson. Do ponto de vista do governo, o Haddad até deu uma declaração, o Lula deu uma declaração, mais uma declaração, né, falando que a taxa Selic está muito alta, o Haddad também deu uma declaração nesse sentido, mas me parece que, veja, Anderson, a primeira coisa tem que mudar a banda da expectativa de juros antes de tudo, porque 3% de banda, isso é irreal, isso não existiu nunca no país, né? Quer dizer, de inflação, né? A meta de inflação, né? A meta de inflação. Para mudar a meta de inflação, embora, porque o Haddad falou, né, recentemente ele falou, criticou a manutenção da taxa Selic e disse que, mas se eu tivesse assento no Copom, eu votaria contra, tal, né, que pena que eu não tenho. Tudo bem, mas o Haddad é um dos 3 que faz parte da CNM, né? E a CNM, uma de suas atribuições é justamente definir a meta de inflação. Isso por um lado. O Conselho Monetário Nacional, né? O Conselho Monetário Nacional. Por outro lado, o Haddad também, é muito engraçado essa declaração dele, porque ele diz assim que ele criticou a manutenção da taxa Selic, né, mas falou, é muito difícil julgar uma gestão que acabou de começar, de Gabriel Galípolo, né? Isso vale para a atual diretoria que acabou de chegar com problemas graves para administrar. Quer dizer, objetivamente, ou a manutenção da taxa Selic é um problema, é um erro, ou o Galípolo foi uma boa escolha, ou o Galípolo faz escolhas. E além do mais, vamos lá, né, Anderson? O Galípolo chegou em janeiro, né? Já vão aí 10 meses com ele à frente do BC, como presidente do BC. Então, assim, me parece que nem começou agora, nem acabou de chegar. Me parece que existe uma tendência, de fato, de Gabriel Galípolo manter a política restritiva, como disse o ministro Haddad, e nisso ele tem razão, da taxa Selic nas alturas,
E me parece que o governo tem que dar uma resposta quanto a isso. Afinal, Galípolo foi uma boa escolha ou não foi? Até que ponto Galípolo tem responsabilidade nisso? Porque foi o homem apontado pelo governo. Veja, existe sim a autonomia do Banco Central, no sentido de, fundamentalmente, de não coincidir o mandato do presidente do Banco Central com o mandato do presidente, mas Galípolo foi uma escolha de Lula, sim, certo? Não é... Poderia ter escolhido outro, né? Então, há de se ter responsabilidade quanto a isso, e acima de tudo, já que o governo está em modo campanha, aí seria uma coisa realmente, assim, relevante, né? A gente vê, porque é 1 trilhão eu repito, né? 1 trilhão de dinheiro para pagar o rentismo por ano, né? Então, que o governo incorpore uma crítica aberta a essa perspectiva de autonomia do Banco Central e incorpore uma crítica aberta à questão da taxa de juros para a campanha. Me parece até que poderia fazer de uma forma... Mas isso aí era questão de realmente fazer pauta central, assim, da eleição do ano que vem, porque é isso, é um dispêndio enorme, é um dinheiro nosso que vai para o bolso, volta para o bolso de rico sem o rico fazer nada. Sim, é um buraco, né, no país. O governo, as figuras do governo eventualmente fazem críticas, mas sempre tem um paninho para passar ali para o Gabriel Galípolo, como é o caso do Fernando Haddad, nessa entrevista, se eu não estou enganado, que ele deu ontem na Globo News, ele falou a respeito da taxa Selic. Pedro, para a gente fechar aqui, eu queria explorar um pouco esse assunto talvez seja um dos principais ao longo dos últimos dias aqui no nosso país, esse encontro que deve acontecer ao longo dos próximos dias entre o presidente Lula e o Donald Trump. Esse encontro deve acontecer lá na Malásia, na viagem que o Lula está fazendo ao continente asiático ao longo dos próximos dias para participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Possibilidade aí de haver um diálogo a respeito do tarifaço, enfim. Só que o presidente ele tem tomado e tem tido posturas um tanto questionáveis em relação à figura do Donald Trump, porque, para além, obviamente, do tarifaço, das ameaças que o Trump faz ao nosso país, a gente observa também uma ação efetiva do presidente dos Estados Unidos contra países da nossa região, especialmente a Colômbia e a Venezuela. Nos últimos dias, o Trump atacou inclusive o Gustavo Petro, presidente colombiano, ele já vinha aí ameaçando o Nicolás Maduro, disse que a CIA autorizou operações secretas da CIA lá nos Estados Unidos, lá na Venezuela, enfim. E o Lula, de uma forma ou de outra, ele acabou meio que relativizando isso, porque se, de certa forma, ele questionou a influência ou a interferência de países estrangeiros em outras nações aqui no nosso continente, por outro lado, ele não citou o nome do Donald Trump em nenhum momento, como a figura que faz esse tipo de ameaça. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como é que você avalia essa postura do presidente Lula? O que é que a gente pode esperar desse encontro que ele vai ter com o Donald Trump lá na Malásia ao longo dos próximos dias? Ao que tudo indica, não está fechado isso, mas é uma possibilidade grande que esse encontro aconteça. O que é que o Brasil pode colocar na mesa para negociação, enfim, o que dizer a respeito desse encontro entre o Lula e o Trump, e especialmente essa retórica do Lula não condenando diretamente a figura do Donald Trump por conta dos ataques à Colômbia e à Venezuela. Bom, Anderson, eu acho que, assim, primeiro de tudo, a análise que eu faço é que o tal clima que pintou, né, entre o Donald Trump e o Lula, esse clima tem um nome, que é a Venezuela, né? Me parece que, não sei se Trump, até que ponto isso foi uma estratégia assim, perfeitamente pensada lá atrás, de impor um tarifaço do Brasil, depois escalar a tensão com a Venezuela e usar isso como uma alavanca contra o Brasil. Não sei até que ponto foi isso, mas o fato é que é isso que está acontecendo, me parece que é isso que está acontecendo hoje. Existe uma expectativa aí do Trump de que, a grande questão do Trump é a Venezuela, inclusive porque... e fundamentalmente porque diz respeito ao petróleo, a política econômica do Trump, o projeto político dele significa, de fato, se voltar
para a América Latina, para a América do Sul, para a América Latina como um todo, né, incluindo aí o Caribe, como digamos, o espaço geopolítico preferencial de atuação dos Estados Unidos, abandonando um pouco a Europa, é o velho isolacionismo americano. Isolacionismo não significa que o Trump nunca significou na trajetória da política externa americana a perspectiva de eu vou me fechar em mim mesmo e não vou ser um poder imperialista. Significa simplesmente que, na concepção estratégica americana, os isolacionistas defendem que os Estados Unidos não têm que ficar atuando na Europa, né, que a Europa não é um problema dos Estados Unidos, eles têm que atuar sim, garantir o que seria aí o seu espaço preferencial de atuação, né, que seria justamente a América Latina. Isso por um lado, isso do ponto de vista geopolítico. Do ponto de vista econômico, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo, sempre por isso foi um país, digamos, que os Estados Unidos teve uma certa sede ali, e me parece que para o plano econômico do Trump, especificamente, que é justamente a tentativa de trazer de volta para os Estados Unidos a indústria americana, que em boa medida, se espalhou pelo mundo, né, as cadeias logísticas se espalharam pelo mundo, mas em boa medida foi transferida para a China especificamente, né, já que o Trump tem esse plano, e isso não é uma coisa que se faz nem a um custo muito baixo, nem a um prazo muito pequeno, me parece que é fundamental para o Trump ter, tanto efetivamente aumentar as reservas de petróleo, aumentar o controle sobre reservas de petróleo, quanto conseguir estabelecer melhor, precificar melhor o petróleo no mercado mundial. Quer dizer, o que isso quer dizer? Queimar petróleo durante 3 anos até, efetivamente, as indústrias conseguirem voltar para os Estados Unidos, que é e criar vantagens competitivas nesse sentido para os Estados Unidos, ao passo que você cria desvantagens competitivas para os competidores dos Estados Unidos, fundamentalmente, preferencialmente a China, que é o alvo central do Trump. Então, me parece, agora voltando para a Venezuela, a primeira coisa, o que o Trump está fazendo, na minha análise, hoje, veja, é uma possibilidade real, concreta, o Trump invadir a Venezuela? Se tratando do Trump, tudo é uma possibilidade real, né? No entanto, me parece que isso teria custos muito altos, não só no sentido logístico, militar, etc., mas efetivamente... porque, veja, a Venezuela, por ter reformado as suas Forças Armadas, e especialmente por ter criado um componente ali nas suas Forças Armadas, que é a Milícia Nacional Bolivariana, qualquer pessoa que tentar botar o pé na Venezuela para fazer uma guerra, vai estar correndo um risco altíssimo de ou criar uma guerra prolongada de resistência do povo contra a sua invasão, ou criar uma guerra civil, um cenário de balcanização. Seja qual for o caso, para um país produtor de petróleo, e se você quer controlar o petróleo, isso não é bom, porque as cadeias logísticas do petróleo dependem de um certo nível de estabilidade, né? Você imagina um monte de grupo guerrilheiro na Venezuela, enquanto o Trump está tentando manter o petróleo escoando, você coloca bomba em tubulação, barra caminhão, etc., você cria o caos, né? Então, assim, a Venezuela meio que criou um mecanismo, um contramecanismo, assim, um mecanismo contra-estratégico, digamos, né, em que, bom, já que o petróleo é justamente o que abre os olhos do Império para nós, vamos criar uma situação, um organismo militar, né, que crie o caos para quem quiser atacar o país com vistas ao petróleo, né. Então, assim, o que o Trump faz hoje é um ensaio de bloqueio naval na Venezuela. Aqueles navios que ele coloca aí, sai bombardeando pescadores, aquilo é um ensaio de bloqueio naval. A Venezuela tem ali 3 portos relevantes do ponto de vista de escoamento de petróleo. Isso obedece a uma coisa que aconteceu lá em 1903, se eu não estou enganado, que foi quando a Alemanha impôs um bloqueio naval à Venezuela, por conta de dívidas não pagas, etc. E me parece que o Trump vai jogar com isso na mesa. Qual é a expectativa do Trump
finalmente tentando finalizar aqui, né, com essa coisa da Venezuela e do Lula. Me parece que o Trump quer, no mínimo, neutralizar o Lula como alguém que vá atuar regionalmente contra o que pode se estender como bloqueio naval, ou pode, de fato, vir a ser uma tentativa de mudança de regime, ou ainda até uma invasão, né, a depender de como, do que acontecer, claro, de como as circunstâncias, enfim, se combinarem. No mínimo, neutralizá-lo. O Brasil, evidentemente, ainda é e sempre vai ser, né, um ator importante regional aqui, e eu acho que talvez mais até do que neutralizá-lo, como você disse, Anderson, o Lula está fazendo discursos aí contra a interferência dos Estados Unidos, etc., mas assim, bom, existe um país que está sendo ameaçado. Se você é contra essa interferência, significa o outro passo é ser solidário a esse país. E na iminência, por exemplo, de um bloqueio naval, uma das coisas que se pode fazer, por exemplo, é estabelecer cadeias logísticas alternativas para esse país. O governo Lula fará isso? Me parece que, num cenário desse, me parece muito improvável. E para finalizar, realmente, que eu sei que a gente está estourando aqui o horário, isso obedece a uma coisa que já aconteceu no passado, com um outro republicano à frente da presidência dos Estados Unidos, que foi justamente a atuação do Brasil como intermediador do Chávez e do Bush. Uhum. Quer dizer, o Brasil ali naquele momento fez um jogo muito parecido com o que parece estar ensaiando agora, embora agora, em termos de radicalidade, né, dessa disposição de se alinhar ao império, o Brasil, de fato, tenha dado um passo atrás. Porque naquele momento, o Brasil, justamente, usava o seu peso contra o Chávez para controlar o Chávez, ao mesmo tempo que tentava ganhar pontos com o Bush, fazendo essa intermediação. Só que o caso aqui não é mais um caso de intermediar tensões entre o Chávez e o Bush, intermediar tensões em torno da ALCA, etc. Se trata efetivamente dos Estados Unidos estarem com navios de guerra bombardeando pescadores, inclusive pescadores que não são venezuelanos, sob a suposição de que são narcotraficantes e dizendo que vai fazer operação da CIA dentro do país. Então, assim, isso exige uma posição clara do governo em relação a isso. Enfim, teria muitas coisas a dizer ainda sobre isso, Anderson, porque é claro que isso pode ter um impacto eleitoral também no Brasil, mas, acima de tudo, o que eu não quero realmente deixar de dizer veja, nesse momento em que nós temos a Venezuela sob ataque e o Brasil também sob ataque em alguma medida por conta do tarifaço, um ataque de outra natureza, vejam o que custa, o preço que está tendo agora, o fato do governo não ter enfrentado a questão militar de frente, ter mantido uma figura como José Múcio. Porque você pense isso, Anderson, se eu disser a Venezuela amanhã é atacada, a decisão soberana do Brasil é dar apoio à Venezuela, solidarizar com um vizinho que tem 2.000 quilômetros de fronteira conosco. Os militares ajudariam nisso? De bom grado? De bom grado eu tenho certeza que não. Definitivamente não, Pedro. É lamentável todo esse quadro, especialmente quando o presidente Lula não dá nome aos bois em relação ao agressor, aquele que ameaça os países da nossa região e que pode, de uma forma ou de outra, caso um ataque venha a acontecer, vai desestabilizar, obviamente, o nosso continente. Pedro, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente, viu, camarada? Muito obrigado por esse papo aqui conosco no Faixa Livre. A gente volta a conversar em breve no nosso programa. Um grande abraço para você. Eu que agradeço, Anderson. Um grande abraço para você e para todos e todas que acompanharam. Valeu, até a próxima. Conversamos aqui com Pedro Marim. Pedro Marim, que é jornalista e também editor-chefe da revista Ópera.